Bueno, esse domingo 31 de março do ano de 2024, vamos a compartilhar um texto, não acerca da ressurreição. Não vou falar da ressurreição em si, aunque hoje celebramos a ressurreição, pero não vou usar o texto da crucificação e da ressurreição. Não usarei esse texto, não, de los evangelhos, falando da ressurreição em si, aunque está muito lindo, pelos últimos anos, aí no canal já tem predicações acerca de tais textos. E hoje eu quero falar, e aí pus o nome, o título da predicação como Ressurreição é Legado. E é disso que eu falava antes, no momento de ofrenda, compartilhando um pouco lá a palavra, não, antecipando, fazendo uma breve introdução. Eu dizia que a ressurreição para nós outros não se celebra hoje em la Páscoa solamente, se celebra todos os dias de nossas vidas é Páscoa, porque a Páscoa, generalmente, a Páscoa que os cristãos celebram, terminam celebrando uma Páscoa mais judia que cristiana. Os judios, todavia, estão esperando já, entre os simbolismos que já estiveram, a sangue pintada nos vintéis, estão esperando, literalmente, a Páscoa se chama, não, o Pesach, em hebreu aí, eles já estão esperando esse libertador. E nós outros não esperamos libertador nenhum. Nós outros temos a libertador, que é Jesus. Jesus nos ha sacado das tinieblas e nos ha trasladado ao reino de seu amor. Nós outros somos de Jesus, nós outros temos a Jesus, nós outros temos que ser igual a Cristo. Ele pagou o preço por nós outros em la cruz. La ressurreição, la cruz habla de isso, não? De pagar o preço, sua morte. E la ressurreição habla de la esperança de la vida eterna que temos em Ele. La morte e a ressurreição habla del pago, del preço que o pecado que temos que pagar com nossa própria vida, e Ele derramou sua vida por nós outros. E la ressurreição habla desse pacto eterno, mas que o pacto é... Acabei de dizer a palavra e se me foi. Há que tomar água, não? Que a água hace acordar-se. A ressurreição, mais que um pacto, é resultado. É resultado. Vamos ler o texto de 1 Coríntios 15, que vocês vão entender esse resultado. 1 Coríntios, capítulo 15, é o resultado da esperança que temos em Ele, que esse será o resultado final. Nós outros vamos a ressuscitar e vamos a ter um corpo glorificado. Nós outros não vamos a morrer morte eterna, não? A morte para nós outros, para o cristiano, é solamente, como aí o nome aí, passar, não? Pesar, que é a Páscoa, é um passagem. Nós outros derramamos esse corpo acá, material, não? Esta carne, e ganhamos um outro corpo. E eu sempre digo, não? Hago esse parênteses. Eu não sei no que Deus vai ser comigo, não? Porque eu já sou tão hermoso, como vai ser o outro corpo, não? Como será esse meu outro corpo? Não? Será incrível, não? Bueno, isso é pabada. Pabadas à parte, vamos ao 1 Coríntios, capítulo número 15. Bueno, demasiado aclarar que é um tiste, não? Não sei se é um tiste, é um narcisismo, não? É um complexo narcisístico. Ademais, os declaro, hermanos, o evangelho que os he predicado, el qual também recebisteis, en qual também perseverais. Recebi o evangelho, perseverar, aunque não vou falar de isso, pero agarrem essas palavras, não? Há que perceber o evangelho, perseverar. Por el qual a si mesmo, se reteneis a palavra que os he predicado, ou seja, Pablo está dizendo, eu já expliquei isso. Se é que vocês entenderam, se é que realmente são cristianos, se é que realmente põem por obra. Porque, irmãos, por favor, pelo amor de Deus, não somos judios.
La Páscoa Judia é muito bonita. É muito bonita para ser uma película da Disney. Vê na película de Moisés de Disney, que é muito bonita a película, não? É muito bonitito. La Páscoa judaica é bonitita. Nós outros transcendemos, nós outros somos mais, nós outros somos cristianos. Somos mais, não me gusta de... Porque se nós outros somos mais, eles são menos. Não, nós outros somos. Essa Páscoa é a verdadeira Páscoa. La Páscoa de Deus também foi buena, foi maravilhosa, também foi demais um dia, foi de Deus. Pero Deus estava apontando a Jesus. Toda a figura da Páscoa de los judíos, a qual é meu canal, já tenho predicação falando de isso, já prediquei sobre a Páscoa judaica e trazendo as figuras metafóricas, não, que apontavam a Cristo. Já tenho isso predicado, depois vocês mirem no canal, não põe ressurreição, põe Páscoa, seguramente vai aparecer vídeo aí, os vídeos antigos, ou buscar a fecha, mais ou menos, da Páscoa, que foi os outros anos, entrar no canal, buscar, e vocês vão ver. Por isso eu sempre pongo lá, a fecha na descrição, que aí pode buscar o vídeo rapidamente. A Páscoa de los judíos, para nós outros hoje, se nós outros celebramos Páscoa como los judíos, ou que damos inspirado em eles, é algo de jardim de infante, é algo de película de Disney, é algo fantasioso. Por quê? Não que foi fantasioso um dia, foi real um dia, porque aquilo não é o que Jesus, isso totalmente, foi parte do que Jesus isso salvando seu povo, allá no deserto, pero estava apontando para algo mais grande, algo que era chamado novo pacto. Esse foi o pacto mosaico, não? Que Deus isso com eles, não matou os primogênitos, liberou eles, foram bautizados, passando pelas águas, não? As águas, metaforicamente, as águas del Mar Morto. Pero para nós outros, não vá. Isso é Páscoa de los judíos. Muitos cristianos quedam prendidos aí, presos no judaísmo. Não, Pablo está dizendo, não, nós outros transcendemos, porque eles todavia estavam aprendendo, nós outros já sabemos, porque a palavra de Deus já nos ha sido revelada. Então, Deus salvou, pero estava apontando a Cristo esse sacrifício, a Páscoa cristiana, é o verdadeiro Cordeiro Pascual. Cristo és ele sacerdote, és ele Cordeiro, que és a ofrenda, és o sacrifício e és aquele que leva todo o nosso pecado, nos perdona. Então, temos que ter isso em conta e não quedar preso a fábulas judaicas e a tipologias judaicas, que está muito bueno para estudar a palavra de Deus, pero para apontar sempre a Cristo, e eles não apontam a Cristo. Eles estão todavia esperando aquele que vai venir. Pero Jesus já vindo. Vamos seguir lendo. Pelo qual a si mesmo se reteneis a palavra que os he predicado, sois salvo. Então, se somos salvos, o quê? Se retenemos a palavra, se entendemos. Senão, não entendemos nada. Como que é isso, não? Sois salvo. E não creísteis em vano, porque é gente que está crendo em vano. Porque primeiramente os he ensinado, lo que a si mesmo recebi, lo que ensinou Pablo, lo que recebeu de mesmo Jesus Cristo. Há um outro evangelho, não? São 4 evangelhos e há um 5º evangelho. Que isso, pastor? Sim, é o evangelho de Pablo. Quando Pablo, porque Pablo ele recebeu também o evangelho, não? É o que ele está falando acá. Toda vez que ele habla que eu recebi, é porque ele teve um encontro com Deus, diferentemente de nós outros. Ele teve um encontro revelador. Deus mandou a ele escrever. Deus mandou a ele, revelou a ele para que ele ensine à igreja. Isso ele relata acá mesmo nesse texto e relata em outros textos também. Tá bem? Depois, isso não foi só em sua conversão, ele teve um encontro pessoal com Jesus. Não, uma voz vindo de alto falou com ele. E depois, se rirou uma mançana já para o fundo. E depois ele relata que Deus levou ele e
levou ele a los céus e explicou a ele, e mostrou as maravilhas, ensinou a ele o verdadeiro evangelho. Por isso ele está explicando acá. Porque primeiramente os enseado lo que a si mesmo recebi. Por quê? Porque se nós outros pararmos para pensar terrestremente em la terra, quer dizer terrestremente, humanamente, Pablo não recebeu evangelho nenhum de Jesus. Não, humanamente, Pablo não caminhou com Jesus, os apóstolos sim. Então, se ele está falando que recebeu esse evangelho espiritualmente, não? Ele foi quando ele ascendeu aos céus, recebeu esse evangelho, Deus falou com ele. Eu recebi que Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras. E que pareceu a Cefas. Sabe quem é Cefas? Cefas, não, tem um nome parecido, o sumo sacerdote. Cefas é Pedro. Cefas é o nome de Pedro, não, em hebreu. E aí ele cita cá em hebreu, não sei porquê, não? Por aí tenho que buscar essa informação. Pero Cefas é Pedro. Não sei se tu Bíblia abarro, há algumas Bíblias que está escrito, não? Não? Nenhuma Bíblia diz? Sabe que na minha de estúdio está um pouco alto. Apareceu a Pedro. E depois a los 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos à la vez. Ou seja, houve o testemunho ocular de Jesus Cristo, não? Historicamente, a ressurreição é mais verdade que podemos confirmar. Eu estou falando por lá historicidade, estou falando de confirmação histórica. De la ressurreição é muito mais válida que os documentos de los filósofos, de los gregos, de Alexandre Magno, textos de Alexandre Magno que não há original, há cópias de cópia e uma cópia, duas cópias, de los evangelhos e de fragmentos da Bíblia, há mais de 5.000 cópias. Se for usar o método científico de validação de instrumentos históricos, eu estou fazendo um parêntese, tá bem? Porque nós outros não cremos pela história, nós outros cremos por fé, por Jesus Cristo, cremos e ponto final. Pero se vós não sou muito incrédulo, creia ao menos por meio da historicidade, porque é uma realidade. Porque Jesus apareceu a 500 pessoas e é simplesmente impossível, psicologicamente, vós enganar 500 pessoas ou a ser com 500 pessoas de testemunho acerca de um tema. E que só podemos até ser enganar a gente, como hacen os políticos, não? E que muita gente de testemunho que tal político é bueno, pero pagar com sua própria vida? Pagar com sua própria vida? Vó moriria por um político? Vó moriria por tu sistema ideológico? Eu creio que não. Quando o avião está caindo, não existe ateu, não? Todo mundo, ai Deus mío. Não existe ateu quando o avião se cai, não? Essa é a verdade. Quando empieza as catástrofes, aí vai manifestando, não? Quem são e quem não são. Então, de onde eu parei? Acá, 6, não? Mais de 500 irmãos à la vez, de los quais muitos vivem a e outros dormem, ou seja, já morreram. Ou seja, Pablo está querendo dizer, pode dar testemunho. Imagina que Pablo escreveu isso aqui mais ou menos nos anos 60, 50 e algo, 60, mais ou menos por aí. 50, 60. Havia o que? 20, 30 anos que Jesus havia morto já, não, e ressuscitado. E havia gente, todavia, que podia dar testemunho acerca da ressurreição. Depois apareceu a Jacobo, depois a todos os apóstolos, e a último de todos, como a um abortivo, me apareceu a mim. Ele está falando, não? Que apareceu a ele, como um abortivo. Escute-me, por aí, Jerônimo, se me pode googlear Cefas, porque a hora...
É Pedro? Ah, tá bem, tá bem. Ah, isso que ia dizer. Que me queria na cabeça, era Pedro. Porque há coisas que eu não busco na hora de predicar, porque já está intrínseca. Ah, eu já sei, é Pedro. E depois me quedo na dúvida. Não me gusta de... Caifás, não, Caifás e a Ananai, que era os sacerdotes. Bom, na verdade, um era sumo sacerdote e o outro era um erro terrível, não? Que manipulava todos os sumos sacerdotes, era uma linarre. Por isso Jesus arrebentou com o negócio deles, por isso se não raram tanto, crucificaram Jesus. Por isso falamos depois na escola bíblica. Bom, claro, graça, sim. Aí tá, é isso. Tua Bíblia acha uma referência. Sim, a minha também, em Mateus 13:55 e Lucas, em Marcos 6:3, não? Ah, sim, Lucas 24:36, Mateus 28:16, sim. Em los Evangelhos? Não, Pablo, aceito. Claro. Imagina que Pablo ele era um experto erudito, não? Ele sim falava el hebreu. Os apóstolos não falavam hebreu, né? Os apóstolos não sabiam ler e escrever hebreu. Eles falavam em arameu, por isso Jesus falou em arameu. Arameu foi uma mescla, igual o hebreu, tem muitas coisas comparte, não? É muito parecido. O arameu foi o idioma dos caldeus dessa região que eles quedaram adotando para eles. Isso vem da cautividade babilônica, que eles tanto que hablaram e terminaram falando. É como os países que são colonizados e quedam com o idioma do colonizador, mas já que tem seu próprio idioma. Não, isso passa em todos os países colonizados. Vamos seguir lendo. Apareceu cá. Depois apareceu a mim, não? Como abortivo. Como abortivo, essa palavra abortiva tem que ver com aparato fórceps, que agarra o bebê adentro do útero e lo saca, e lo chupa, lo despedaça. Essa é a palavra em grego que usa Pablo para a imagem do abortivo. Que assim apareceu Deus a ele, não? Já arrancando ele do judaísmo e ponendo na cabeça dele no cristianismo. Porque eu sou ele mais pequeno de los apóstolos, que eu não sou digno de ser chamado apóstolo por perseguir a igreja de Deus. Isso ele tinha em conta, não? Que lindo. Eu não quero falar de Pablo, quero falar do poder da ressurreição. Pero por la gracia de Deus, soy lo que soy. E sua graça não ha sido em vano para comigo, antes he trabalhado mais que todos eles, pero no yo, sino la graça de Deus comigo. Naquele estava se mandando na parte, não, que evangelizei mais, igual, na verdade, Pablo evangelizou mais que, ao menos o que está relatado, não? Se crê que Felipe, igual Felipe não era apóstolo, ele era Bueno, não importa. Felipe evangelizou já para a Índia, não? Para essa região mais assim, Ásia, para Barro. Porque ou sejam ellos, assim predicamos e assim hemos creído. Pero se se predica de Cristo, que ressuscitou de los mortos, como dizem alguns entre vós outros, que não é ressurreição de mortos. A hora é nesse tema que eu quero chegar. Eles diziam já que não havia ressurreição. Temos que ter em conta que o gnosticismo estava muito intrínseco na cabeça deles, que não ia transcendendo por meio da gnose, que era o conhecimento, que era o derramar de Deus em alguns. E é um pensamento, não, um pouco aí, perdonar-me, meus irmãos pentecostais, que eu cito eles muito, pero para los errores, não, que cometem de crer que às vezes que não é ungido, não?
E que esse Deus habla por meio desse, os profetas, a vida dela. Isso é um erro muito grande. Não sacando a evidência que realmente Deus usa pessoas para falar, para nos ajudar, para nos encaminhar. Pero isso é raras vezes e são pessoas completamente humildes e realmente de Deus. Não, a maioria do que abre em nome de Deus são soberbos, arrogantes, prepotentes e abre em nome de Deus, pero está dando um mensagem diabólico, mentiroso. Porque se não é ressurreição de los mortos, tampouco Cristo ressuscitou. Não, já não serve mais para nada. E se Cristo não ressuscitou, vana é nossa predicação. Para que estamos aqui hoje reunidos, não? Em Montetingolo. Vana é também vossa fé. Ou seja, quando nós outros lejamos algo negativo em la Bíblia, nos está ensinando muito. Quando nós lejamos um erro ou algo negativo, que hacemos nós outros para aprender, hacemos el antônimo. Ou seja, qual é o contrário de toda essa afirmação que ele acabou de dizer? Que sim há ressurreição, e que se eu não creio na ressurreição e não espero na ressurreição, eu não sou cristiano. E mais, se minha fé não está posta aí, em que está posto nossa fé hoje? Deus vai te dar um alto 0 km, Deus te vai arreglar o matrimônio, Deus te vai arreglar tu filho que está enfermo, Deus te vai arreglar tua enfermidade, Deus te vai levar tua sogra para você ser feliz. Não? Tá posto aí, está posto aí o que pode tocar. E não tem nada. Cristianismo é esperar a ressurreição. E outra coisa, ele diz outra coisa cá, outro dado importante, por isso eu digo, esse é o legado da ressurreição. É nossa base de fé e prática. Eu não evangelizo dizendo, vem à minha igreja porque Jesus te vai sanar. Não, porque às vezes Jesus não quer te sanar, Jesus quer que a pessoa namore com a enfermidade, ou conviva com essa enfermidade. Não quer sanar, digo, fisicamente, é coração, sim, ele quer sanar. E ele vai sanar sempre. E muitas igrejas, muitas igrejas, aí eu pongo todos dentro da bolsa, porque nós outros somos muito pobres na hora de evangelizar. Sabe por que somos muito pobres? Porque nós outros mesmo não temos fé. Então, se como falar de fé se não temos fé? Não? Então, temos que tocar nas coisas para dar fé. Então, se falamos que Jesus salva, tá bem, falamos de salvação quando predicamos, mas até falamos, pero é um tópico assim muito alejado. Nós outros falamos que a vida da pessoa vai melhorar. Vai melhorar nada, às vezes empeora quando aceitamos Jesus. Vem mais confusão, mais problema, divisão na família, porque Jesus vindo trazer isso. Está escrito na Bíblia. Ele mesmo habla. Eu vim trazer a espada, a divisão, para dividir os que são e os que não são. É simples assim. Nossa base de fé e prática é a ressurreição. E nada melhor que hoje, um dia tão propício para falar de isso, que nós outros quedamos falando de la Páscoa e celebrando Santa Cena, e todos assim chorando, e tão piedosos em sucarita, pero seu coração está lerro, é um mentiroso, avaro, soberbo, prepotente. Eu não mato, não roubo, não fumo, não me prostituo, não traiciono minha mulher. Tá bem, pero eu sou um maldito de um avaro, um inorrão, um malo, um iracundo, um inefável, horrível, não? Há pessoas que são horríveis, pero não mato, não fumo, não roubo, não me prostituo, não uso droga, sou bueno, não? Creio que é bueno. E isso não é ser bueno. Ser bueno é ser igual a Jesus. Ser bueno é ser igual a Jesus, que dijo que não era bueno. Jesus dijo, ele dijo, por que está me chamando a mim de bueno? Bueno é meu Padre que está no céu, não é vosso Padre Celestial. Nem Jesus quis ser chamado de bueno. Vamos seguir lendo. E se Cristo não ressuscitou, vana é nossa predicação, vana é também vossa fé. Versículo 15. E somos achados falsos testigos de Deus. Ou seja, somos testigos de Jeová, nós outros, não? Literalmente, os testigos de Jeová são falsos e nós outros somos os verdadeiros, não? Porque somos testigos de Deus. Porque hemos testificados, aí está dizendo, somos testigos, viste? Hemos testificados de Deus que Ele ressuscitou a Cristo, al qual não ressuscitou
si em verdade os mortos não ressuscitam. Sim, é claro. Se los mortos não ressuscitam, resulta o povo ressuscitou, van a nossa fé, cerramos a igreja, eu abro um quiosco. É melhor, não, que aí me quedo rico. Se abre um quiosco, me quedo rico. E com a igreja não, mas com o quiosco eu me quedo rico. Porque se os mortos não ressuscitam, tampouco Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vossa fé é vana, aonde estáis em vossos pecados. Mandou todo mundo para já. Está todo mundo em pecado. Então vocês também, os que dormiram em Cristo, pereceram. Ou seja, quem morreu, morreu, já terminou. Me gusta quando ele habla, não comamos e bebamos, amanhã não moriríamos e tudo dá lo mesmo na vida. Mas agora, Cristo ha ressuscitado de los mortos, primícia de los que dormem, de los que dormiram, é hecho. Isso acá não vou entrar nesse tema, pero esse versículo eu estava falando a Gé justo. Se acordam? Que eu falei a Gé, que quando morimos, né? Tudo isso. Bueno, não vamos tocar nesse tema agora. Pero depois, se querem me acordar no próximo sábado, seguindo, explicando um pouquinho no mais, não isso acá, porque o próximo sábado tem um montão de coisa para ler de texto. Vamos seguir. Por quê? Porquanto a morte entrou por um homem, então se ele explica o porquê, Pablo está explicando. Também por um homem, a ressurreição de los mortos. Por isso que Jodi reteve que a morte, que o castigo do pecado não foi por ele pecado de Eva, foi por ele pecado de Adão. Foi por ele pecado del homem, porque está explicando Pablo acá, a morte entrou por um homem, não por uma mulher, não? Igual foi por ele pecado de ambos, foi o pecado del homem no sentido de humanidade, não? De ser humano. Porque assim como em Adão todos morrem, também em Cristo todos serão vivificados. Vou parar cá, porque tenho mais coisas para falar e para ler. Bueno, la Páscoa. Que é la Páscoa em si? É esse passagem já da história dos hebreus, que nessa época eram hebreus, todavia. Deus depois iba ceder os israelitas, um povo, que eles estavam escravizados em Egipto, e Deus os libera, não? E hace com que eles matem o cordeirito, representando a Cristo, e tudo isso estava representando a Cristo. Essa é a Páscoa judaica. A Páscoa cristiana, que é Cristo, é Cordeiro Pascual, sendo morto na cruz, crucificado. É dia de Páscoa, para ser mais irônico para os judios, não? Mais ironia para os judios não poderia ser. Poderia morrer outro dia, Jesus, não? Que seria... A nós outros ia dar igual, o sacrifício ia ser efetivo, ia ser o mesmo. Pero ele morreu em las Páscoas, para querer dizer que ele é o Cordeiro prometido, não? O Cordeiro que foi prometido e substituído a um já em Abraão, quando foi matar Isaac. É um símbolo, não? Uma simbologia de Cristo. De Cristo. Abraão, quando foi matar Isaac, Deus proverá, não? Jeová Jireh, esse foi a maneira gradual que Deus foi se manifestando por meio de seus nomes. Isso se chama a revelação progressiva de Deus, que vai fazendo com que eles entendam cada vez mais quem é Deus. Nós outros não necessitamos disso, porque nós outros já entendemos quem é Deus como? Em Cristo. Legendo o Novo Testamento, em Cristo entendemos quem é Deus. E o Antigo Testamento nos serve para quê? Para ver a graça de Deus, o amor de Deus, reflejado em sua revelação. A Páscoa cristiana, então, o que é isso? É Jesus Cristo morrendo na cruz. Pero lo mais poderoso para nossa esperança é a ressurreição. E lo mais efetivo para nossa salvação é a morte. E para nossa esperança é a ressurreição. E combo completo nos deu vida. E por isso estamos aqui hoje, não? Então, se os cristianos de la morte a la vida celebramos a ressurreição, venceu a morte, não tuvo potestade nem legalidade com Cristo la morte. E eu queria predicar sobre la morte em si e falar de um pouco de la mitologia grega, não?
que Pablo, na hora de escrever, ele se remete a essa ideia da mitologia grega, do pensamento grego, e é maravilhoso, pero não preparei, é difícil, não? É difícil de novo, a hora da manhã não vai dar tempo de preparar. Outro dia eu preparo, não sei se domingo que vem, ou na semana para predicar domingo, por aí. Está muito bueno essa ideia, porque acorde-se sempre, o Novo Testamento foi também escrito de acordo com a ideia, a maneira de se expressar, tá bem? A palavra de Deus é revelação. Não estou dizendo que a palavra que Pablo se copiou de los filósofos, nada disso. A palavra de Deus é revelação, pela maneira de expressar-se sempre é humana. É humana e está condicionado ao entendimento que temos. Eu estou falando acá meio tingolês, porque estamos em Monte Tingolo, estamos em Lanús. Não? Se eu peço a falar um espanhol muito rebuscado, aunque eu não sei, não? Muito erudito e muito gallego, com palavras muito... Vocês não vão entender nada, essa é a verdade, sim ou não? Lo mesmo se alguém me habla em português muito antigo, quem está falando isso? Algumas palavras por aí sei, pero não vamos entender. Então, qual é o legado? O primeiro é esse. Segundo legado, abram suas Bíblias em Hebreus. Hoje não é um texto em si que vou predicar, pero a base do texto era esse. Hebreus capítulo 2, versículo de número 14. Hebreus capítulo número 2. Eu já he predicado sobre Hebreus, hemos estudado todo o evangelho de Hebreus. Parece um evangelho Hebreus, não? Hebreus é livro... 2:14. Hebreus 2:14. Hebreus é livro mais Novo Testamento do Novo Testamento, pero é o livro mais Antigo Testamento também do Novo Testamento no sentido de citas. É o livro que tem mais citas do Antigo Testamento, juntamente com o Evangelho de Mateus, pero ele dá esse mensagem, é como um evangelho, porque o que é esse evangelho? Buenas novas de salvação. Ele dá esse mensagem de Jesus, Hebreus, e que irônico é o nome, não? Hebreus, eu já expliquei sobre isso, e que irônico, que Hebreus habla dele evangelho. Assim que, Hebreus 2:14, assim que, porquanto os hijos participaram de carne e sangue, ele também participou de lo mesmo. Ou seja, nós outros vinimos em carne e sangue, estamos encarnados, não? Sofrimos o problema do pecado, todas as consequências. Ele também sofreu lo mesmo. Ele quem? Jesus, está falando de Jesus. Ele também participou de lo mesmo, para destruir por meio da morte ao que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo tinha a potestade da morte, o império da morte. Por isso que eu hablo da mitologia grega, que se remete às historietas todas, não? Que isso venia da imaginação, não? De consciente, inconsciente popular, pero que tem que ver, representativamente tem que ver, não? Não remete a essa ideia, não? Pero o mais importante é que Jesus venceu a morte. E versículo 15, e livrar a todos os que por temor de la morte estavam durante toda a vida sujeitos à la servidumbre. Eu quero ler acá de um comentário. Não anotei o comentarista. Me parece que foi Diário Vivi ou Plenitude. Por meio de Cristo, todos podem ser librados da cautividade do diabo. La morte é el mal penal, produzido por el pecado. Isso é a morte, não? E todo homem, entre parênteses, fora de Cristo, teme esse mal. Se supõe que nós outros não devemos temer a morte, não? E os cristianitos que temos hoje, a maioria teme morrer, não? Vai falar de morte, o tipo já, me vou morrer, não? Quando vamos, nós outros nunca vamos ao médico, não? Pero se o médico diz, bueno, dá-lhe, te dou 3 meses mais de vida,
Uno pensa que vai morrer e já empieza a ser caso, não? Ah, ok, bueno. Tem que ir ao médico, tem que ir ao médico. E Daniele, será que Daniele vai escutar essa predicação? Não sei, não? Pero es el diablo que conduz al hombre a pecar. E por isso, ou seja, o diabo conduz, tá bem? Eu posso conduzir-me alto. E vocês estão comigo no alto, eu estou conduzindo. Pero se vocês se querem barrar, se podem barrar. Só é pedir, eu para lá alto, vocês barram, não? O diabo conduz o homem a pecar. E por isso o homem está sujeito à servidumbre dele. A este pobre sujeito, Cristo libera por meio do evangelho. Bueno, agora, esse pobre sujeito que era tu e eu, Cristo já nos ha hecho novo, já nos liberou. Por meio de quê? De la ressurreição, por vencer a morte. Por isso, ayer hablamos do texto de 1 Pedro, que ele predicou ao espírito encarcerado e tudo mais, não? E ele nos livrou do império de las tinieblas. Vamos a ler 1 Pedro 2,9. Mas vós outros, 1 Pedro 2,9. Esse eu até escrevi cá. Mas vós outros sois linaje escorrido. Somos nós outros, linaje escorrido. Real sacerdócio. Nação santa. Povo adquirido por Deus. Não está falando acá de los hebreus, não. Não está falando de judio acá, não. Está falando de nós outros. Para que anuncieis, para que tudo isso? Para que anuncieis as virtudes, ou seja, temos que anunciar as virtudes de Cristo, de aquele que nos chamou de las tinieblas a sua luz admirável. Esse é um dos versículos que eu recito muito em minhas predicações e orações, não? Quando hago orações. Então, resultado da predicação de hoje, e com isso termino. Ressurreição é legado. Qual é o legado da ressurreição? Primeiramente, a esperança da vida eterna que tu e eu temos. Base de nossa predicação, base de nossa fé. A ressurreição é a base de nossa predicação, base de nossa fé. E a ressurreição, esperança, base, não? De nossa predicação e nossa fé. E és o que temos que predicar, és o que temos que viver. Ele sacou a potestade, ele venceu a morte, sacando assim a potestade que o pecado tinha sobre nós outros. Hoje pecamos? Sim, pecamos. Pero não por potestade, não porque o diabo tenha controle de nossas vidas, se não pecamos, porque queremos. Porque queremos pecar. Porque queremos, porque todavia somos imaduros, porque todavia... É como os ninhos, não? Se mirra com 15 anos. Estou falando 15 anos já para exagerar, não? Porque alguns meses mais ele já não vai seguir sendo o que está sendo. Na igreja, não? Caminhando de cá para já, e gritando, e sendo pabada. Hoje, eu lá permito a ser isso, não? Delfina pode ser um pouquinho de lío com 3 anos, 4 anos. Pero, com 15 anos, se um adolescente de 15 anos empieza a caminhar assim na igreja, que nós outros vamos pensar que ele é? É louco, não? Tem uma discapacidade, uma disfunção mental. Porque um ser humano normal tende o quê? A madurez, a crescer. E é o mesmo o cristianismo. Não? Por que pecamos? Seguimos pecando por imadurez espiritual. Quanto mais nós outros que damos mais maduro espiritualmente, ou incapacidade. Eu não estou cá planteando então ser fulano que é tão espiritual não peca. Todos pecamos. Todos temos uma debilidade, pero vamos crescendo. Cada vez que crescemos mais espiritualmente. Por isso é importante congregar-se, por isso é importante ler a Bíblia, por isso é importante praticar, venir à escola bíblica, aprender. Para o quê? Para pôr por prática. Isso se trata de nossa própria vida, nossa madurez. Não? Há coisas que eu não hago hoje com 40 anos que hacía quando eu tinha 30, não sei. Não, um exemplo.
E mirar que são poucos anos aí de diferença, não? Quanto mais se nós outros hablamos de um ninho para um adolescente, para um jovem. Então, lo mismo é em nossa vida espiritual. Por isso, eu trago esse texto de la ressurreição com uma outra mirada. Esse é o legado de la ressurreição. É saber que a nossa base de fé, de prática, que é saber que é nosso dia a dia, a nossa fé, a nossa confiança em Deus e nossa esperança à la vez. Porque não temos que temer a morte, porque Cristo já morreu, já tomou nosso lugar na morte. A morte para nós outros, a morte literal, de deixar o coração. A morte não é diagnosticada pelos doutores, não? Quando o coração deixa de latir, não? Quando temos essa parada cardiovascular, cardiorrespiratória. Assim, respiratória te enxufa um pouco aí o respirador e tudo mais. Quando o coração já não quer mais trabalhar, pode ter morrido o cérebro, não? Porque tem a morte cerebral, que todavia deixa a pessoa viva um par de anos, não? Dependendo da lei, do país, do hospital, da quantidade de guita que tem a pessoa para pagar. Não, a pessoa queda. Pero o coração para de latir, morreu. Já não há como, não? Isso não é morte para nós outros. A morte é a morte eterna. E essa morte eterna, nós outros não vamos a morrer, porque nós outros vamos a viver eternamente com Jesus. Bueno, esse é o poder e o legado da ressurreição. Vamos orar? Padre, te damos glória, te alabamos, te glorificamos, te agradecemos por essa palavra ministrada a nossos corações. Graças, Senhor, por esse legado tão hermoso, tão maravilhoso, a ressurreição de los mortos. Ressurreição vencendo a morte. A morte não tuvo potestade para contigo. E tu nos has regalado a vida eterna. Tu has pagado esse preço tão grande e precioso aí na cruz por nós outros. Graças, graças e graças.